Olá, eu sou o professor especialista Thales Lima e nessa segunda aula da semana promovida pela Brado do diabetes, nós vamos falar sobre a avaliação clínica. O que nós vamos abordar? O objetivo da avaliação clínica, a importância da avaliação, as morbidades associadas, e é daí que nós vamos tirar o principal aspecto da avaliação do diabetes, e a composição corporal, o que ela interfere aí no tratamento do diabetes, tá? Quando nós falamos de avaliação clínica, nós vamos deixar de lado aqui a avaliação diagnóstica, né? Que são a avaliação laboratorial, que é a glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada. Nós só vamos falar um pouco da hemoglobina glicada lá quando eu apresentar para vocês as ferramentas de controle glicêmico, que também eu vou conversar aqui, tá? Então, quando pensamos e o objetivo da avaliação clínica é identificar o histórico do paciente, como que ele foi diagnosticado, quando que ele foi diagnosticado, qual é o estado de avanço dessa doença, qual é o tipo do diabetes que ele apresenta para nós, quais são as insulinas que ele usa, se ele não usa insulina, quais são os hipoglicemiantes, que se interfere também no quadro. Óbvio que um indivíduo que só usa uma metformina de 500 miligramas tem um quadro clínico totalmente diferente de um indivíduo que usa uma metformina de 500 miligramas e também uma sulfonilureia, por exemplo. Então, a avaliação clínica é justamente para identificar o estado de avanço dessa doença e prevenir os avanços e as suas consequências, que aí nós estamos falando das morbidades advindas do diabetes, que não se trata apenas de uma doença com característica hiperglicêmica. Os estados de hiperinsulinemia, o estado de hiperglicemia, mas toda a alteração metabólica que a doença causa e todas as alterações vasculares vão trazer diversos problemas em órgãos específicos, tecidos específicos, que geram para nós, por exemplo, uma doença microvascular e macrovascular, que pode ser a neuropatia, a nefropatia, a retinopatia e assim por diante também, que nós vamos falar logo no próximo slide. Então, qual que é a importância então dessa avaliação? A Organização Mundial da Saúde diz que a hiperglicemia crônica é a terceira maior causa de morte prematura no mundo. Isso ainda é subestimado. Por que é subestimado? Tem países que não têm relatos, não tem isso protocolado, mostrando para nós o quanto há de morbidade, de mortalidade nos países relacionados ao diabetes, tá? Mas nós já sabemos que em 2015, uma pesquisa da Pesquisa Nacional de Saúde, a cada 8 segundos havia uma morte por diabetes. Porém, muitos obituários indicam que a morte foi de alguma doença cardiovascular. Porém, essa doença cardiovascular ela só veio a acontecer devido ao diabetes. Então, se hoje o diabetes é uma doença que mata muito no Brasil e no mundo, ela mata muito mais se nós passarmos a identificar que as doenças que muitas vezes são dadas como causa, na verdade, só são causa do diabetes, tá? Então, o diabetes, ele causa um impacto aos cofres públicos enormes. É por isso que é importante nós avaliarmos, porque é uma forma de prevenir que haja tantos gastos dos cofres públicos, como uma forma de conscientização também dos nossos pacientes, porque os gastos são altíssimos e interferem na qualidade de vida de até quem não é diabético. Então, imagina agora pensando apenas no diabético, o impacto que isso tem na qualidade de vida, como, por exemplo, um diabético com pé diabético, que já tem problemas com equilíbrio, já tem problemas com circulação, com mobilidade, isso tudo já afeta também a qualidade de vida dele, bem como as outras morbidades que eu vou citar e falar aqui para frente, tá joia? Então, se pensarmos agora na avaliação em relação às morbidades, a neuropatia diabética, ela é a principal doença associada ao diabetes. Ela é a que mais acomete os diabéticos. Tá? Por quê? Tantas alterações circulatórias quanto as alterações metabólicas causam lesões nas terminações nervosas. Isso, por consequência, causam formigamentos, como você pode perguntar para o seu aluno se ele sente formigamentos, sensação de queimadura e ardência, dores contínuas e constantes, dor a qualquer toque, pequenas lesõezinhas que não era para doer tanto, doem exageradamente, um toque dói exageradamente. Isso já são sintomas iniciais da neuropatia diabética somática, tá? O ruim dessa neuropatia diabética somática é que conforme ela vai avançando, ou seja, conforme o descontrole, a descompensação glicêmica desse diabético,
ele fica em diversos momentos do dia em hiperglicemia, essas lesões vão aumentando. E é isso, o que acontece nesse indivíduo? O sistema nervoso para de funcionar, tá? A lesão tão grande nas terminações nervosas que ele perde a sensibilidade. O sistema sensorial dele fica comprometido. A partir daí, há o surgimento de lesões, e aí ele não cuida das lesões, como, por exemplo, um corte, que causa infecções, que é uma das principais causas de gastos dos cofres públicos para tratamento de lesões dos diabéticos, de infecções. Tá? O que causa também? Morte de nervos, de tecidos, que alguns chamam de gangrena. Então, há morte de tecido, há o aparecimento de úlceras, deformidades nas estruturas ósseas, que é o dedo em gancho, dedo em martelo do pé diabético. Tá? Então, o pé diabético deve ser avaliado. O próprio diabético pode avaliar o pé dele diariamente. Apareceu manchas roxas no pé, os dedos começam a ficar retraídos, apareceu úlceras, lesões, então tem uma lesão, tem um corte, um impacto, cuida, pomada, tratamento e tudo mais, para que isso não se exacerbe, pois uma das características do diabetes é a perda da capacidade de regeneração, tá? Por que eu digo isso? Da capacidade de tratar essas feridas, ele perde a capacidade de sarar essas feridas. Então, o diabetes, ele acomete muito o pé. Tem que olhar para o pé do diabético. Outra neuropatia que acomete os diabéticos é a neuropatia autonômica. Essa é muito grave também, porque além de interferir na qualidade de vida, como a neuropatia somática, e também a neuropatia somática é uma das principais causas, junto com o pé diabético, de amputação de membro, a neuropatia diabética autonômica ela não fica atrás. Por quê? As quedas e elevações repentinas na pressão arterial e na frequência cardíaca pode levar à morte súbita, tá? Então, como que você pode identificar isso? Há um espectro muito grande de influências que a neuropatia diabética pode causar, justamente por fazer parte do sistema autonômico, que controla o intestino, que controla a sudorese. Mas uma característica comum desses indivíduos é uma sudorese gustativa excessiva. O que é isso? Excesso de suor na face, no pescoço. Então, uma característica que você pode identificar. Assim como algumas alterações intestinais. Então, leia sobre essas doenças, investigue, vê os sintomas e também cobre dos seus pacientes para que eles fiquem atentos a esses sintomas, tá? Então, não se esqueçam, a neuropatia autonômica diabética, ela pode levar até a morte súbita, tá? Então, é uma doença associada ao diabetes, que é causada pelo diabetes, que tem que ser também conversada com seus pacientes e avaliada o avanço dessa doença, tá? Outras doenças que nós temos muito comuns em diabéticos é a nefropatia diabética e a retinopatia diabética. A nefropatia diabética é uma doença renal. Ela é causada pelo problemas de filtração glomerular no rim, que é causado pelo excesso de glicose, que causa um excesso de filtração e causa lesões ali na filtração glomerular no rim, tá? Então, imagina o seguinte, se você tem um problema de filtração no rim, você pode ter uma retenção hídrica e também muita perda de glicose na urina. Essa retenção hídrica pode levar ao aumento da pressão arterial. Então, esse aumento da pressão arterial pode levar a doenças cardiovasculares mais graves do que somente com o diabetes. Então, a nefropatia diabética é uma doença grave, é uma doença também que mata, que é advinda do diabetes. Então, nós temos que ter olho nela, fazer os questionários necessários, como principalmente pedir para os seus pacientes que façam exames para identificar a função renal, que é o exame de microalbuminúria e alguns outros que já estão sendo aplicados na rede de saúde, tá? A retinopatia diabética, por si, já são lesões causadas nos vasos sanguíneos da retina, que pode causar alterações visuais irreversíveis, assim como a cegueira, tá? Então, principalmente para minha turma dos profissionais de educação física, muito atenta a passar exercício também para esses indivíduos diabéticos, que já apresentam ofuscamento da visão, manchas pretas, que ele já pode estar com retinopatia diabética, e aí algum exercício que aumenta a pressão auricular pode piorar o quadro desse paciente, o quadro clínico dele. Então, avaliar essas doenças como um todo e saber como proceder diante delas é importantíssimo. Tá?
A nefropatia diabética, a retinopatia diabética, por outro lado, precisam ser examinadas, porque são doenças inicialmente silenciosas, assintomáticas. Então, o rastreamento delas, os exames devem ser feitos para o diabético tipo 2 imediatamente ao diagnóstico, tendo em vista que muitos diabéticos são diagnosticados depois de 3, 4, 5 anos que já possuem a doença. Tá? Então, os indivíduos de diabetes tipo 2, exame imediato e anual. Tá? Diabético tipo 1 pode ser feito de 3 a 5 anos os exames, mas a partir daí também faz anual. Perdão, eu vou corrigir o que eu disse. Diabetes tipo 1 é de 3 a 5 anos do diagnóstico, e a partir daí, exames anuais. Existem casos específicos que nós temos que fazer exames fora dos períodos já pré-programados, que é, por exemplo, estados descompensados de hiperglicemia, o diabético já descontrolado, ele não está cuidando da glicemia dele, os hábitos alimentares são todos deturpados e não tem hábitos motores, então indivíduos descompensados devem fazer exames antecipadamente. E a puberdade para diabéticos tipo 1, tá? Principalmente para diabetes tipo 1, que apresentam algumas alterações no sistema como um todo, no organismo como um todo, que altera a glicemia. Aí, pensando agora na composição corporal. Vários estudos já vêm mostrando que indivíduos diabéticos normalmente apresentam excesso de gordura na região abdominal. Uma vez que isso você não consegue alterar na medida que ele acabou de chegar para você avaliar ele, você consegue, obviamente, identificar um prognóstico a partir de que você tem a esperança de que a glicemia dele diminua em consequência ao emagrecimento, a perda de gordura na região abdominal. Tá? A gordura na região abdominal, para alguns indivíduos, principalmente aqueles com inflamação subclínica, ela altera muitos mecanismos que aumentam a resistência à insulina, consequentemente aumenta a glicemia. Então, por exemplo, se você tiver um ultrassom, você puder acompanhar a composição corporal do seu paciente, seja você nutricionista, médico ou até profissional de educação física, você pode usar essa ferramenta, como forma de acompanhar a composição corporal e tentar traçar metas de emagrecimento para ele, tá? Junto com o nutricionista e o professor de educação física, assim como você pode fazer umas próprias pesquisas com isso, né? A relação entre gordura visceral com o diabetes, mas nós também sabemos que o diabetes aumenta o estágio de sarcopenia e o ultrassom você consegue ver isso. Então, se você acompanha a massa muscular do seu aluno e você consegue ver que ele está mantendo, até ganhando massa muscular, que é algo extremamente positivo para o tratamento do diabetes, o ultrassom passa a ser uma ferramenta interessantíssima. Tá? Ah, não tem um ultrassom. Então, a partir daí, você tem que extrapolar para as estimativas de adipometria, IMC, relação cintura-quadril, circunferência da cintura. Nunca olhe uma isoladamente. Quando você não tem um ultrassom, mesmo com ultrassom, mas principalmente quando você não tem ultrassom, olhe para a adipometria, IMC, relação cintura-quadril, circunferência como um todo. Interprete esses dados, cruze os dados para você identificar a composição corporal do seu aluno e, obviamente, acompanhar a redução, manutenção, até o ganho de gordura corporal, que não é interessante para a maioria dos diabéticos. Tá joia? Então, quando nós falamos, então, de controle glicêmico, nós estamos falando de ações do nosso paciente para controlar a glicemia diária dele, tá? Uma das métricas que nós podemos usar para avaliação do controle glicêmico é a hemoglobina glicada. Porém, como eu disse inicialmente, é um exame laboratorial, tá? Então você precisaria que o seu paciente fizesse um exame e te trouxesse esse exame para você saber como está o quadro clínico dele. Tendo em vista que a hemoglobina glicada, ela faz um resumo dos últimos 3 meses dessa glicemia. E ela é dada em percentual, tá? Então, por que ela faz esse resumo? A população de hemoglobina no sangue de um indivíduo, ela é trocada, é renovada de torno de 3 a 4 meses. Então, se você faz um exame de daqui 3 meses de hemoglobina glicada, você tem um resumo de como esteve essa glicemia nos últimos meses, porque a glicose que se ligou na hemoglobina vai te dar essa informação. Como que você lê esse exame? Se você tem um indivíduo diabético que tem 7,5% das hemoglobinas, da população de hemoglobina deles ligada à glicose, você tem um diabético que está descompensado, ele está com uma hiperglicemia
mantendo isso nos últimos 3 meses. Isso não é interessante para o quadro clínico dele. Outra forma de você avaliar isso é o automonitoramento glicêmico. Por quê? Há estudos mostrando, comprovando que indivíduos que fazem o automonitoramento glicêmico diário, e principalmente aqueles com maior frequência de medidas, têm um controle glicêmico mais efetivo. Consequentemente, menor aparecimento de doenças associadas, menor morbidade, como eu disse, menor mortalidade e assim por diante. Então, o automonitoramento é importantíssimo para ele acompanhar as respostas de cada ação dele. Estou estressado, o que acontece com a minha glicemia? Comi isso, o que acontece com a minha glicemia? Comi isso, com isso, o que aconteceu? Não comi, o que aconteceu? Quando eu vou para tal lugar e como tal coisa, e quando eu acordo, o que acontece? Tudo isso é importante na vida de um diabético. Então, é importante você ensinar isso para ele e, a partir daí, ajudá-lo a avaliar esses resultados. O sistema ouro de avaliação do controle glicêmico é o sistema contínuo de monitoramento. É um sensor onde você coloca subcutâneo, tem o freestyle, que é um equipamento, tem as bombas que já fazem a própria medida, ou até os próprios SMG, CMFG, que fazem esse monitoramento, tá? O que ele dá para nós? Além dele te dar a possibilidade de olhar para a sua glicemia diversas vezes ao dia, ver quanto que ela está em momentos específicos, e a partir daí mudar a sua terapia insulínica, se ela está com muita insulina, você coloca algumas unidades a mais, então você controla a sua glicemia. Ele também dá para nós o tempo no alvo. O que é o tempo no alvo? Imagina que o ideal para o seu aluno é que ele fique X% do dia dentro de uma faixa de glicemia, vamos supor, 130 para 180. Se ele ficar muito tempo do dia fora disso, ele está mais descompensado. Agora, se ele bater a meta de ficar, por exemplo, 70% do dia dentro do alvo, é um indivíduo diabético com o melhor controle glicêmico. E a variabilidade glicêmica, onde você vê o quanto que a glicemia varia durante o dia, também é interessantíssimo avaliar, ensinar o seu aluno a usar isso. Então, por fim, o que nós vimos aqui nessa palestra, pequena aula sobre avaliação, uma iniciação aí à avaliação do diabetes, nós vimos a gravidade da doença, então por que é importante nós avaliarmos essa doença e conscientizar nossos alunos, quais são os aspectos que devem ser avaliados rigorosamente. Então, lembrando, o controle glicêmico é uma coisa legal de ser avaliada com seus alunos, a composição corporal, as morbidades associadas, então, ou seja, o pé diabético, a neuropatia diabética, a nefropatia, a retinopatia, dentre outras doenças cardiovasculares e infecções que o diabetes pode vir a causar ou agravar, tá? E as ferramentas de controle glicêmico que são mais utilizadas por nós da Brado e também que são fáceis de ser utilizadas por qualquer diabético e qualquer profissional que trabalhe com esses indivíduos e esteja realizando uma intervenção, seja nutricional, medicamentosa ou por meio do exercício físico. Espero ter contribuído muito com os estudos de vocês, dado um norte para onde estudarem sobre avaliação clínica e convido vocês a assistir nossa próxima aula do dia seguinte sobre diabetes. Até mais, um grande abraço a todos.